Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa da Oficina de Casa. Eu estou trazendo aqui hoje para vocês uma treina a laser. A Start mandou esse modelo pequeno para a gente e a gente queria dividir com vocês algumas dicas interessantes de você usar a treina a laser dentro do seu trabalho na marcenaria, por exemplo, além das suas funções normais de medir parede, medir cômodos, volume, área. Então vou mostrar algumas ideias para vocês, são bem interessantes, ou seja, outros usos para a treina a laser, é bem legal. Bom, falando um pouco das funções básicas dela, eu tenho aqui um quadradinho com um dos lados piscando. Então, digamos que isso é um cômodo, eu vou medir a medida dessa lateral do cômodo. Aí eu aperto aqui e mudo a função, aparece um cubo. Então isso seria para eu medir, alimentar com as medidas do volume do cômodo, por exemplo, altura, largura e comprimento. Bom, aqui eu tenho então a função contínuo. O que é a função contínuo? Digamos que eu tenho aqui uma madeira e que eu quero cortar um pedaço de 50 centímetros. Então eu vou alinhar a parte de baixo da trena na face da madeira e eu tenho aqui um anteparo. Quando eu aciono aqui, ela começa a fazer a medição. Então vejam, eu tenho aqui 58 centímetros. Se eu mudar esse anteparo de lugar, a medida vai mudando. Então eu posso marcar os 50 centímetros que eu quero, mudando essa peça de lugar. Vejam. ...50 centímetros. Aí o que eu faço? Marco e eu tenho aqui a medição que eu precisava. Ou seja, fazer uma medição numa madeira de uma forma digital. Por exemplo, uma outra função é eu marcar uma medida aqui na serra meia esquadria. Então eu preciso cortar, por exemplo, uma peça de 40 centímetros. Eu vou abaixar a serra e vou mudar a madeira até que eu chegue. Vejam, o laser está aqui. Então a hora que eu chegar na medida de 40 centímetros, eu paro. Tá aí. Agora é só fazer o corte. Por exemplo, usando numa outra máquina, essa aqui é uma serra circular de bancada. A gente tem a distância da lâmina até a guia. Se você quiser conferir, ter certeza da medida que você está gabaritando a sua guia, basta você encostar também aqui na guia e você tem aqui, por exemplo, 28,1. Se eu for olhar aqui na marcação da máquina, eu percebo, por exemplo, que tem uma diferença. Então, digitalmente está marcando 28,1 e aqui, pela marcação da guia, está marcando 28,3. Então, existe aí um desajuste. Com a trena, você consegue a medida precisa. Inclusive, você tem a espessura do dente. Então, se você quiser colocar o laser em cima do dente, você também consegue. Aí você pega a medida na lateral do dente. Então, te dá mais precisão ainda. Por exemplo, se você tiver uma medida menor do que o corpo da trena, não tem problema. Vejam, aqui a referência está marcando para a parte traseira. Agora eu vou alterar isso e vou colocar para a parte frontal. Vejam que está piscando só da frente, o tracinho da frente. Então agora eu alinho a parte frontal da trena e, com a minha guia e consigo ter então uma medida menor do que o corpo da trena. Uma outra função que você pode usar na marcenaria é o recurso de soma ou subtração. Então eu tenho aqui uma madeira completa, inteira. Eu estou alinhando a trena para medir ela inteira. Então eu vou acionar aqui e eu estou aqui com a medida. Agora eu quero subtrair um pedaço da madeira. Então digamos que eu vá subtrair esse trecho da madeira. Eu aciono aqui, aqui está piscando mais, eu aperto novamente, aparece o menos e agora eu meço esse trecho. Então esse trecho é a medida de cima, 46,5, e a subtração é 74,2, que é o restante da madeira.
Bem, como vocês viram, dá para usar e abusar essa treina laser em função dessas possibilidades, né? Dentro da sua oficina, inclusive. Então, espero que vocês tenham curtido essas dicas e a gente se vê no próximo programa. Lembre-se, dê um joinha pra gente e se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Um grande abraço!